Oi, amados, muito boa noite, que a graça e a paz do nosso Deus esteja conosco, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. E estamos aqui com muita alegria para mais um vídeo do nosso canal, Projeto Restaurar Famílias. Bom, amados, nós vivemos tantas coisas, né, na nossa vida, é muita coisa acontecendo. Hoje de manhã, no culto, a irmã que estava fazendo a oração, né, a gente tem um tempo de oração antes do culto começar. E ela fez uma oração e ela falou com a gente de como os dias têm sido maus. E os dias têm sido maus. E a tendência, infelizmente, para aqueles que creem na palavra de Deus é piorar mesmo. Porque a gente sabe que o fim dos tempos está chegando, o grande julgamento está chegando, né? Onde Deus julgará aí aqueles que foram infiéis, insensatos, impetuosos, resistentes, endurecidos. E aqueles que foram bons, mansos, humildes, né, que buscaram nele. Então, assim, nós vemos de fato que está chegando um tempo, né, aquele tempo que Jesus disse que Deus separaria o joio do trigo. E assim, amados, eu tenho visto muitas coisas acontecendo, inclusive aqui na minha casa, né? A gente sabe que o inimigo, ele anda furioso desde que ele foi lançado dos céus, na verdade. Isso não é uma coisa de agora, meu amado. Não é. É uma coisa que acontece desde que ele se rebelou contra Deus. Desde que ele entrou num estado de rebelião contra Deus. E então ele foi lançado aqui na terra, né? Mas aí nós sabemos que ele se deu por vencido. Ele achou que ele tinha vencido quando Adão e Eva cometeram o pecado de desobediência. Mas nós vemos que Deus, ele então cria um plano perfeito, que é de enviar Jesus. E Jesus, ele morre, ele ressuscita ao terceiro dia e ele reconquista a chave da morte e do inferno. E ele agora se prepara para voltar e buscar a sua igreja, sua noiva ataviada. Mas eu tenho visto algumas pessoas que de fato se mantêm como Satanás, num estado de rebelião. Nós falamos alguns vídeos passados sobre um impedimento chamado resistência. Podemos ver que algumas pessoas, e isso desde a Bíblia, resistem ao poder de Deus, resistem ao Espírito Santo, mas é impossível resistir ao poder de Deus. Amados, realmente Deus ele tem poder para todas as coisas, só que Deus ele não é um Deus que ele vai te marionetizar, sei lá como é que fala, ele não vai te transformar numa marionete dele. Deus, eu repito, ele quer ser escolhido. Ele quer que você decida servi-lo, decida entregar a sua vida como Jesus fez. Porque por mais que Jesus, né, eu imagino os dois conversando lá no céu, e Jesus falando assim, olha, pai, eu vou morrer por este povo para que eles tenham um novo e vivo caminho que ligue eles de novo ao Senhor. Mas, amados, enquanto homem, muitas coisas poderiam ter acontecido. Porque nós, enquanto seres humanos, sabemos o quanto é difícil lutar contra a carne, né? Mas nós vemos que Jesus ali caminhando entre o povo judeu, entre os gentios, os samaritanos e enfim, caminhando entre os povos, multidões o seguiam, mas nem todos criam, nem todos se convertiam, nem todos se arrependiam. E vemos ali um estado de resistência, onde as pessoas até escutavam o que Jesus falava, via o que Jesus fazia, mas eles resistiam e não queriam abrir o coração para Jesus entrar. E de fato hoje, inclusive, não é o tema, mas eu queria comentar sobre isso com vocês. Aliás, não, vou deixar para um próximo vídeo para a gente entrar mais aí no assunto, que é para a gente falar um pouco sobre esse amor incondicional de Deus e do porquê nós nos entregamos com tanto prazer a Ele, porque o mundo vai dizer que nós somos prisioneiros, escravos de Deus. Só que o mundo confunde essa liberdade de entrega, porque uma coisa é eu ser prisioneira de um vício que eu não consigo largar de forma alguma.
Agora, outra coisa é eu me entregar a Deus. Porque, amados, quando eu me entrego a Deus, Deus não está ali me obrigando a servi-lo, entende? Se amanhã eu, enquanto ser humano, falho pecador que eu sou, me rebelar contra Deus, virar as costas e querer seguir minha vida, eu vou colher os frutos da minha decisão, mas Deus não vai lá me buscar pela orelha, me trazendo e falando, não, você não me escolheu, agora você vai ficar aqui. Não, não é assim que funciona com Deus, gente. A gente confunde demais as coisas, a gente olha para Deus como se Deus fosse um ser humano, e Deus não é um ser humano. Deus, ele tá muito além do nosso entendimento. Deus está muito além do nosso conhecimento. Deus está muito além do que a mente humana consegue visualizar. E veja bem, a palavra vai dizer que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou para os seus. Quem dirá aquilo que ele é? Nós não temos como visualizar isso, sabe? Mas e se tratando de resistência, que é um pecado gravíssimo, né, que nós vemos aí o povo vindo cometendo, e não só, como eu disse, o povo de Israel, não. Paulo também pregou para os gentios, e alguns dos apóstolos, como Pedro, também pregou para gentios. Então, amados, não eram todos os gentios que se arrependiam. Não foram todos os gregos, não foram todos os romanos, não foram todos os samaritanos. Muitos se arrependeram, abriram o coração e viram que Jesus, ele realmente transformava a vida, porque é isso que ele faz. A partir do momento que Jesus bota a ponta da unha na nossa vida, parece que tudo muda. É incrível. Mas existiam pessoas que eram totalmente resistentes. Resistentes por causa de doutrinas que eles já vinham aprendendo ao longo da vida. Resistentes porque não queriam aceitar que havia um Deus que era o Todo-Poderoso, porque haviam outros deuses em que eles criam, em que eles achavam que eram deuses capazes de fazer milagres como eles acreditavam que eram. Então, assim, nós vemos resistência por várias e várias circunstâncias. Vemos, por exemplo, os fariseus, os saduceus, os escribas, os principais sacerdotes que resistiam porque eles endureceram o coração numa palavra que eles acreditavam que era totalmente humana, mas a palavra de Deus, ela não é humana, a palavra de Deus é espiritual. Se nós não abrirmos os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, não conseguiremos entender o que a palavra de Deus está falando conosco. Precisamos da nossa mente espiritual totalmente entregue ao Espírito Santo para entendermos e termos clareza da palavra de Deus. E era algo que eles não tinham. E por quê? Porque eles se apegaram à palavra de Deus de forma carnal. Olha, se alguém pecar, se você vê alguém adulterando, você vai apedrejar essa pessoa. E aí, o que eles faziam? Qualquer pecadinho que o povo cometia, ó, manda apedrejar. Manda matar. Manda fazer... Sabe, era tudo muito carnal. Muito humano. A palavra de Deus era humanizada demais por essas pessoas, por essas seitas. E hoje eu quero falar com vocês sobre um outro impedimento. Nós vamos falar de 3 impedimentos que o Senhor me mostrou, os 3 R's dos impedimentos. Resistência, e hoje, né, resistência foi o primeiro, e hoje nós vamos falar sobre rebelião, amados. Rebelião. Uau! Eu tenho passado por um tempo que eu tenho visto muitas pessoas se rebelando contra Deus. Pessoas que num dado momento escolheram até servir a Deus, né? E conhecer um pouco mais de Deus, estavam indo na igreja, estavam buscando, começaram até a ler a Bíblia, mas definitivamente se rebelaram. Se rebelaram por escolherem os bens deste mundo, as riquezas, o luxo, ou a saciedade que o mundo de alguma forma oferece, que não é totalmente saciável, mas que num dado momento ali, ela pinga uma água na boca e dá aquela impressão de saciedade, sabe? Aquele engano que a pessoa acha que o mundo é melhor do que Deus. Eu vou compartilhar uma coisa aqui com vocês, mas que fique claro que tudo está entregue nas mãos do Senhor.
E eu confio no meu Deus e eu não abro mão de confiar no meu Deus. Quando meu marido saiu de casa, depois de um certo tempo que ele já estava fora e eu vendo muitas coisas acontecendo e o Senhor me revelando muitas coisas, eu perguntei para ele: Senhor, por quanto tempo eu vou ter que tolerar isso? Por quanto tempo eu devo orar, eu devo buscar, eu devo procurar uma solução? Por quanto tempo? Quanto tempo eu devo esperar pelo meu marido? Porque, amados, eu jamais. Não é porque meu marido saiu de casa que eu já ia logo arrumar outro homem. Eu jamais faria isso. Como eu disse no vídeo de ontem, oportunidades eu tive. Mas não era o que eu queria. Não era a minha vontade, porque não é a vontade de Deus, entende? Então, quando meu marido saiu, eu orei um tempo depois. E o Senhor falou comigo assim: olha, eu estou dando para o seu marido 1 ano e 4 meses para ele se arrepender. Ah, Alessandra, não existe isso. Existe, amado, está na palavra de Deus. A palavra de Deus vai dizer que existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Todas as coisas. E inclusive quando vamos para o Apocalipse, nós vamos ver claramente Jesus falando sobre o tempo que foi dado a Jezabel para que ela se arrependesse e ela não quis se arrepender. Foi o tempo que Deus deu e ela não quis. E aí, 1 ano e alguns dias depois, o meu marido acabou voltando para casa, né? Nós vivemos um tempo assim muito bom. Só que quase 4 meses depois, o meu marido, ele tomou uma decisão. Ele decidiu que ele não queria mais servir a Deus. Ele decidiu sair da igreja. Ele decidiu viver os deleites dele, né? E, enfim, viver as coisas que ele gosta. E é claro que isso me entristeceu, porque já não veio de uma questão, uma influência demoníaca apenas, mas veio de uma decisão que ele tomou. Eu vi o meu marido se rebelando contra Deus. E assim, agora eu estou aguardando no Senhor, né? Para ver o que o Senhor vai fazer. Porque a palavra de Deus também diz que o homem faz planos, mas é Deus quem dá a palavra final. A resposta final vem do Senhor. E eu sei que o meu marido é um homem bom. Acredito que muitas e muitas vezes ele se deixa levar demais pelos prazeres do mundo. Por aquilo que ele gosta. Mas eu também entendo que é muito difícil matar a carne. Principalmente quando eu não busco em Deus saciar os vazios que a minha alma contém. Então eu não vou julgá-lo, por isso inclusive falei com ele, falei, ó, não vou ficar falando na sua cabeça para você voltar, não vou ficar falando na sua cabeça para você ler, não vou. Só que o inimigo, amados, ele se aproveita das brechas que nós damos. E a rebelião é uma brecha terrível. Terrível. Foi um dos primeiros pecados a serem cometidos antes mesmo de existir homem e mulher e antes mesmo da terra ter sido formada e preenchida por Deus. O pecado de rebelião foi cometido primeiro por um anjo de luz, um anjo até então perfeito, maravilhoso, criado por Deus. E por causa deste primeiro pecado, que foi o pecado de rebelião, muitos outros anjos também se rebelaram. É um pecado perigosíssimo. E é um pecado que abre portas para outros pecados. Então, com esse pecado, o meu marido começou a olhar para mim como se eu fosse uma hipócrita. E ainda veio falar isso comigo. Porque você lê Bíblia demais. Porque você ora demais. Porque você vai na igreja demais. Porque você faz tudo para Deus demais. Eu falei, glória a Deus, pelo menos ele tá reclamando isso, né? Pior se ele estivesse reclamando comigo que eu realmente sou uma hipócrita, que eu falo pra vocês aqui no vídeo que eu leio, que eu oro, que eu jejuo, que eu faço isso, faço aquilo e não fizesse nada, né? Amados, a nossa vida, ela vai ter lutas todos os dias e nós vamos ter que enfrentar. Só que eu falei com meu marido uma coisa que eu vou falar pra vocês aqui hoje. A minha vida não depende de nenhuma circunstância mais que eu esteja vivendo.
A minha vida hoje depende de Deus. E ponto final. E a palavra de Deus vai dizer que ele é imutável. Então, se ele não muda, independentemente da circunstância que eu esteja vivendo ao meu redor, eu também não vou mudar, porque a minha vida está entregue a ele. Eu o amo independentemente do que esteja acontecendo. Cada um toma a sua decisão. E Deus deu chances e oportunidades para muitas e muitas pessoas, e muitas vezes, e as pessoas se rebelaram. As pessoas resistiram. E hoje nós vamos falar sobre esse impedimento e este pecado tão grave, amados, que muitas vezes nós, inclusive, também cometemos, que é o pecado de rebelião. Um impedimento chamado rebelião. Abra sua Bíblia comigo, lá em Ezequiel, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 3 a 8. Aliás, vamos ler do 1 a 8. E a palavra de Deus vai nos dizer assim. E ele me disse: Filho do homem, põe-te sobre os teus pés, e eu falarei contigo. E o Espírito entrou em mim, quando ele falava comigo, e me pôs sobre meus pés, para que eu ouvisse aquele que falava comigo. E disse-me: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, a uma nação rebelde que se rebelou contra mim. Ele e seus pais têm transgredido contra mim até o dia de hoje, porque eles são filhos impudentes e duros de coração. Eu te envio a eles, e tu lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. E eles, quer ouçam ou deixem de ouvir, porque eles são uma casa rebelde, mesmo assim, hão de saber que houve um profeta entre eles. E tu, filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sarças e espinhos estejam contigo, e habites entre escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com os seus olhares, embora seja uma casa rebelde. E tu lhes falarás as minhas palavras, quer eles ouçam ou deixem de ouvir, pois são muito rebeldes. Mas tu, filho do homem, ouve o que eu digo a ti. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Amados, aqui Deus está falando com Ezequiel quando ele está chamando ele para profetizar para a casa de Israel, para o povo de Israel, né? E nós vamos ver aqui que Deus, de muitas maneiras e várias vezes, repete a mesma coisa. Eles são uma casa rebelde. Rebeldia. São rebeldes. Estão se rebelando contra mim. Porque são rebeldes. Havia ali um pecado de rebelião contra Deus, de rebeldia contra Deus. Então, amados, o que acontece aqui? A casa de Israel se mantinha rebelde. Sabe quando você vai falar com o seu filho alguma coisa, o seu filho cruza os braços e fala assim: eu tenho razão, eu vou fazer o que eu quero fazer? Era mais ou menos isso que o povo de Israel fazia com Deus. Deus enviava profetas para falar e eles cruzavam os braços e diziam: não, nós vamos fazer aquilo que nós acreditamos, nós vamos fazer o que os nossos profetas estão falando e não o que vocês estão falando. E tanto é que aqui Deus pega e fala com Ezequiel o seguinte: não importa se eles vão te ouvir ou não vão ouvir, e não importa quais as palavras que eles vão falar para você, seja de bem ou seja de mal, independentemente do que eles falarem para você, você vai falar aquilo que eu estou mandando vocês falarem. Então, amados, o que eu aprendo? O pecado de rebeldia, ele não é um pecado definitivo. A rebeldia não é algo que define que você realmente nunca mais terá acesso a Deus. Mas é um pecado que, de fato, se você não se arrepender, você, infelizmente, caminhará para muito, muito longe de Deus, como aconteceu com o povo de Israel. Então, hoje, mesmo que eu esteja vivendo essa situação aqui, eu creio no seguinte: eu creio num Deus que é amor, é justiça, mas é amor. Um Deus que é paciente, longânimo e muito misericordioso. Então eu creio num Deus que ele faz coisas, amados, porque eu vi e vivi Deus fazendo coisas que eu jamais esperaria. Jamais esperaria.
E Satanás é muito astuto, como eu falei com vocês, né? Ele aproveita de portas que nós abrimos e muitas vezes portas que saem da nossa boca através de palavras que nós falamos sem pensar. E aí Satanás vem e começa a trabalhar de maneira sutil e ardilosa. Então por isso eu tenho sido muito paciente em Deus e esperado para que Ele resolva mais uma causa agora aí. Porque faz parte, amados. A nossa fé, ela não pode estar fundamentada apenas no bem que Deus faz. Olha a situação de Jó. Jó foi tão abençoado por Deus. Prosperou, cresceu e ao longo da vida veio sendo abençoado. Teve filhos e filhas, tinha uma esposa, tinha casa, tinha gado, tinha dinheiro, tinha servos. Tinha tudo que ele precisava e queria. E poderia ter, Deus deu. E num dado momento, Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó. E ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo. E Jó não virou as costas para Deus por causa disso. E muito pelo contrário, quando a mulher dele vira para ele e fala assim, amaldiçoa esse Deus e morre, o que ele responde para ela? Que isso, mulher? Você tá louca? Então quer dizer que nós aceitamos o bem de Deus, mas não aceitaremos o mal? E de fato, amados, nós precisamos aprender isso. Qual é a dificuldade de amar a Deus, independentemente das circunstâncias? Opa, entrou um bicho ali, foi por isso que eu assustei. Vocês devem ter visto no vidro aqui, no espelho. Então, amados, por que tanta dificuldade? Isso é rebeldia. Não queremos aceitar as permissões que Deus dá na nossa vida. Deus às vezes permite coisas para trabalhar áreas da nossa vida que ainda são muito frágeis. E a palavra de Deus diz que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não é onde nós já somos fortes e capacitados. Ali não precisa de capacitação. Ali não precisa de poder. Já está forte e capacitado. Então ele vai trabalhar onde for fraco e frágil. É ali que vai ser aperfeiçoado. Deus não precisa aperfeiçoar algo que já é bom, que já é perfeito. Entende? Então aqui, quando ele chama Ezequiel, ele pega e fala para Ezequiel, é uma casa rebelde. E quando chega lá no capítulo 3, do versículo 4 ao 7, ele também vai dizer assim: E disse-me, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e fala com as minhas palavras a eles. Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala ou de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem há muitas pessoas de fala estranha e de dura linguagem, cujas palavras não possas entender. Certamente, se eu te tivesse enviado a eles, teriam te ouvido. Mas a casa de Israel não te ouvirá, porque eles não me ouvirão, pois todos da casa de Israel são impudentes e duros de coração. Pois é, amados, olha aqui o que Deus está falando com Ezequiel. Ele está falando para que Ezequiel fosse persistente no que ele ia fazer. Porque seria uma missão difícil, seria árduo. E por quê? Porque o povo estava completamente em rebelião contra Deus. Rebeldes. Rebeldes. Endurecidos de coração. Uau! E aí ele pega e fala com Ezequiel, se fosse para um outro povo, se fosse para outras pessoas, se fosse para uma outra nação, talvez você teria mais êxito. Talvez seria até mais fácil. Porque o povo de Israel é um povo impudente e duro de coração. Eles são uma casa rebelde. Porém, era a nação escolhida por Deus e Deus jamais desistiria deles, Deus jamais abriria mão deles, jamais. E até hoje Deus tenta, né? Deus vai mandando profetas, Deus vai falando, Deus deixou a Bíblia para nós, Deus inspirou homens a escreverem a palavra de Deus para nós, Deus enviou Jesus, Deus fez tantas coisas, mas ainda existem aqueles que são rebeldes.
Nós precisamos abrir os nossos olhos para entender, amados, e o nosso entendimento para entender que nós estamos num mundo onde nem todos são bonzinhos, onde nem todos vão herdar o reino de Deus, onde nem todos vão se arrepender. Tanto que se fosse assim, não haveria, por exemplo, o jugo desigual do crente com o ímpio, daquele que ama a Deus e que não ama. Não. Se houvesse um único caminho a ser seguido, um único Deus a ser seguido, não haveriam tantas outras possibilidades aí que a gente vê no mundo. E tem muita gente cometendo atrocidades por causa da rebeldia. Quantas pessoas eu vi indo dentro da igreja, recebendo profecia, e no dia seguinte Deus falando, ó, e o pastor falando, ou o missionário, ou seja lá quem fosse falando, Deus está te dando um livramento, irmão, Deus está falando aqui, ó, que você ia fazer isso, isso e isso, mas escolha não fazer. Abra o seu coração para o Senhor entrar. No dia seguinte, o cara foi lá e matou alguém. Ele fez exatamente aquilo que Deus estava falando para ele não fazer. E aí depois, o que aconteceu? O outro veio e mandou matar o cara morreu. Poderia ter tido um livramento, mas ele se rebelou, ele não aceitou a palavra de Deus. E por muitas e muitas e muitas vezes nós temos visto isso, amados. Quantas e quantas e quantas vezes eu falei com meu marido aqui, eu falo com as minhas filhas aqui, eu falo com os meus parentes, eu falo com as pessoas na rua, eu falo com vocês aí no vídeo. Leiam a Bíblia. Busquem o conhecimento da verdade. Entreguem o coração verdadeiramente a Deus. Quantas e quantas vezes? Mas muitas e muitas vezes estamos sendo rebeldes. Ah, eu não preciso ler Bíblia, não. Pra quê? Vou assistir uma pregação ali do Leandro, sei lá das quantas lá, não sei o nome dele. Vou assistir o pastor Leonardo, bispo Leonardo aqui. Vou fazer não sei o que, mas amados. A palavra rema, essa revelação do Espírito que vem pra nós, é ela que liberta. Ah, mas eu posso receber essa palavra rema que vem da pregação de alguém? Posso. Mas é totalmente diferente quando você está lendo, quando você está buscando. Deus vai dizer, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então o coração ele não pode estar pela metade. Então muitas e muitas vezes a gente fala, mas infelizmente nem todos ouvirão. E Deus está falando aqui com Ezequiel. Você vai falar com as minhas palavras, não são com as suas. Você vai falar o que eu falar para você falar, mas se prepare e persista, porque muitos não te ouvirão, porque eles são rebeldes. Agora, Ezequiel abandonou o ministério dele, o chamado dele por causa disso? Ele deixou de ser profeta por causa disso? Não, não deixou. E eu tenho aprendido, amados, que o meu chamado não depende de ser humano nenhum, sabe? O meu chamado, ele depende daquilo que Deus me entregou para fazer e daquilo que eu me coloco à disposição para fazer. E por mais que muitas pessoas falem assim, não, porque Deus vai operar na vida do fulano para ele entrar em concordância com o chamado de Deus para você e vocês vão caminhar juntos, nem sempre, amados. Nem sempre. Eu acho linda a história da Joyce Meyer e do Dave, né, o marido dela. Acho lindo. Porque realmente nós vemos ali um agir de Deus sobrenatural na vida daqueles dois. Porque os dois abriram o coração. Mas vemos também muitas e muitas mulheres ou muitos e muitos homens penando. Jejuando, orando, fazendo de tudo por um cônjuge que não quer servir a Deus. Só que eu aprendi que nem a escolha do outro, do meu cônjuge, pode afetar a minha vida com Deus. E por que não? Porque ele vai me fazer um convite. Me ame acima de todas as coisas.
Essa é a verdade. Eu tenho falado com vocês desde o princípio deste canal. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. E este mês inteiro de outubro, o pastor tem pregado sobre este versículo. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. E é o que eu estou buscando. E não vou me preocupar com as demais coisas, porque a palavra me garante que se eu buscar primeiro o reino de Deus e a justiça que ele me fornece, que ele me oferece, as demais coisas me serão acrescentadas. Então, é confiar, é crer, não é? Mas eu não vou me apegar à escolha dos outros. Amados, eu não vou citar nome de ninguém, mas tem uma irmã na igreja que ela sofre muito com a questão das filhas dela. Ela criou as filhas dela na igreja, o marido dela se converteu depois de uns anos e ela sempre ensinou para as filhas dela o caminho de Deus. Num dado momento da vida delas, elas saíram, se afastaram da igreja. Uma das filhas dela é lésbica hoje e ela fica muito triste com isso. E muitas vezes se culpa. Mas eu falei com ela, falei, irmã, você não tem culpa de nada, você ensinou. É escolha de cada um fazer o quê? Agora, o que não pode mudar é você e Deus, porque a salvação é individual. A salvação é individual. E como está o nosso coração para com Deus, amado? Será que nós estamos sendo rebeldes como a casa de Israel era rebelde? Será que esse impedimento está sobre a nossa vida? Será que nós temos sido tão rebeldes que nós só conseguimos olhar para as circunstâncias boas da vida das pessoas e não conseguimos enxergar que até os desertos que essas pessoas estão vivendo são permissão de Deus para que elas sejam fortalecidas e honradas, exaltadas por Deus? Então, amados, a nossa visão ela é muito distorcida. Ela é muito distorcida. E nós precisamos abrir os olhos para isso. Nós precisamos enxergar que, de fato, existe em nós uma rebeldia que vem, infelizmente, desse domínio de Satanás que age no mundo, sabe? Nós vamos aprendendo a ser rebeldes desde muito novos. Desde bebês, muitas vezes, vem a mamãe dar remédio e a gente, rebeldia. E muitas vezes Deus vai fazer a mesma coisa. Deus está trazendo remédio e a gente, rebeldia, amados. Que essa rebeldia possa cair por terra em nome de Jesus. Sabe? E que nós não esperemos que a vida dos nossos irmãos sejam perfeitas para a gente receber o evangelho na nossa vida. Mas que a gente possa entender que se Deus separou alguém para algo, ele tem um propósito e pronto. Quem quiser seguir, vai seguir. Eu fico olhando Jesus, amados. Hoje eu tenho esse entendimento. Hoje mesmo, quando eu estava na igreja, fui orar, né? Antes do culto começar, eu estava orando. E eu chorava e falava, Senhor, Jesus caminhou com tantas pessoas. A palavra vai dizer que na primeira multiplicação de pães e peixes, mais de 3.000 pessoas estavam lá, ouvindo Jesus pregar. E quantas pessoas seguiram Jesus de perto? Quantas pessoas foram selecionadas para caminhar do lado de Jesus? 12. Então, amados, nós precisamos quebrar esse sofisma, esse paradigma de pensar que todo mundo que está ao nosso redor vai caminhar com a gente. Que todo mundo que está ao nosso redor é bom. Que todo mundo que está ao nosso redor está indo para o mesmo lugar que nós. Eu estou fazendo um estudo agora sobre o reino de Deus, que é o que o pastor está pregando. E eu estou me aprofundando um pouco mais no tema, né? Para eu conseguir absorver o máximo que eu puder. E aí eu estava vendo um estudo do pastor Augustus Nicodemos.
Ele é uma bênção, amados. É uma bênção esse homem, cheio do conhecimento de Deus. E no final do vídeo que ele vai falar sobre as parábolas do reino, ele pega e fala exatamente sobre isso. Não se responsabilize pela salvação de outra pessoa. Ainda que essa pessoa seja seu marido, sua esposa, sua mãe, seu pai, não se responsabilize. Mantenha-se constante em Deus, independentemente do que acontecer. A palavra vai dizer que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, amados, são coisas que nós não podemos perder nunca. Nunca. Mesmo que tudo ao nosso redor esteja totalmente contrário ao que nós gostaríamos que estivesse. O meu Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua trabalhando por mim. Ele continua operando milagres por mim. E ele continua ali disponível para aqueles que desejam buscá-lo. Portanto, eu digo para vocês, amados, eu vivi um tempo aqui que eu vi uma restauração de Deus sobrenatural. Nossa, ali nos 3 primeiros meses, quando meu marido voltou, a gente viveu assim, algo sobrenatural, surreal, foi incrível. Até o momento que ele escolheu e falou assim: ah, não quero isso não. Eu prefiro futebol. Eu prefiro ganhar dinheiro. Prefiro ficar rodando de moto pra lá e pra cá. É disso que eu gosto. Meu marido tá aqui, tá, mas ele tá em casa, ele tá aqui comigo, morando comigo. E eu creio que Deus está trabalhando ali no coração dele para mostrar para ele se realmente é isso que ele quer ou não. E está nas mãos do Senhor. E o que ele tiver que fazer será feito, e eu não vou questionar nada. Nada. Porque tudo que eu mais preciso na minha vida não é do meu marido, não é do meu dinheiro, não é da minha casa, mas é do meu Deus. Nossa, eu não abro mão disso. Jamais. Jamais abrirei mão disso. Jamais. Eu falo com ele: Senhor, me tira qualquer coisa, só não me tira a sua presença, Deus. Não me tira a sua presença. Por favor, não me tira a sua presença. Eu não quero perder a sua presença. Então, amados, no nome de Jesus, que vocês possam lutar com armas espirituais, é claro, porque o pecado de rebeldia é muito mais espiritual do que nós podemos imaginar. Então, que vocês possam buscar em Deus essas armas espirituais para lutar contra esse pecado tão terrível, contra esse impedimento que Satanás coloca no nosso coração, que gera um endurecimento de coração, que nos impede tantas e tantas vezes de ouvir a voz de Deus, de acreditar e crer no que Deus está falando e de nos levar a uma verdadeira e real conversão ao Senhor. Amém? Deus abençoe vocês no nome de Jesus, que vocês tenham uma excelente noite e que, em nome de Jesus, essa seja uma semana abençoada para vocês. Eu creio, amados, que a palavra de Deus, ela não mudou, ela tem poder, e quando nós cremos, Deus pode fazer coisas sobrenaturais. Coisas sobrenaturais. Mas não se apeguem ao livre-arbítrio de outras pessoas. Se apeguem ao que Deus pode fazer por você. Se apeguem ao que Deus pode fazer na sua vida e através da sua vida. Amém? Deus abençoe, tenha uma boa noite e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Contei isso para vocês, mas primeiro essa parábola vem em primeiro lugar para você que fica se perguntando por que tem tanta gente na sua própria família, entre os seus amigos, gente a quem você falou o evangelho, você testifica do evangelho e parece não ter resultado. Parábola do semeador. O problema não é a palavra de Deus, o problema é o solo, o problema é o coração pecaminoso do homem,
Essa é a razão pela qual muitos seus amigos, seus parentes, dentro da sua família, talvez até seus filhos, a quem você ensinou o Evangelho, pregou o Evangelho, mas simplesmente não dá fruto, por conta da dureza de coração, por conta da incredulidade, por conta da indiferença. O problema não é no Evangelho, e a gente deveria esperar antes de colocar a responsabilidade na predestinação. Você vê que Jesus aqui não está entrando nesse assunto. Ele está falando de causas e efeitos. O homem rejeita o Evangelho por conta da dureza do coração, porque ele está preocupado com as coisas do mundo, porque ele não quer as coisas de Deus. Mas essa parábola também nos ensina que é somente pela graça de Deus que você pode ouvir o Evangelho e entender. Como Jesus disse para os discípulos: bem-aventurados os seus olhos, porque a vocês, e seus ouvidos, porque a vocês é revelado o mistério do reino de Deus. Se não fosse a ação de Deus abrindo os seus olhos, tirando a dureza do seu coração, iluminando o seu entendimento, você jamais entraria no reino de Deus. Isso também a parábola do semeador nos ensina. Uma outra explicação, aplicação para nós, é para aqueles que ficam pensando: meu Deus, por que tem tanto erro, tanta heresia, tanta seita, tanto falso profeta, toda essa confusão? A parábola do joio e do trigo, ela traz a resposta para você. Deus vai permitir que isso aconteça até o fim do mundo, quando então será feita a separação. E até lá, nós temos que perseverar na palavra de Deus.